contribuir para uma sociedade justa, democrática e cidadã. Este é o nosso propósito. Em 2016, o Instituto Edésio Passos é criado em homenagem à trajetória do advogado, escritor, poeta, jornalista e ativista de grandes causas humanitárias, Edésio Passos. Um personagem da história da democracia brasileira e um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil. Edésio Passos foi um gigante. Deixou um legado à altura das grandes causas que sempre defendeu. E já são inúmeras as atividades desenvolvidas pelo Instituto em prol dos valores e ideais que marcaram a sua trajetória. Cursos, palestras, simpósios, seminários, lançamentos de livros, e-books, campanhas educativas, entrevistas e diversas outras iniciativas. Através do canal do Instituto no YouTube, trazemos lives e bate-papos sobre educação, administração pública, direito, cultura e diversos outros temas. Anualmente, em abril, promovemos a Semana Edésio Passos, um evento que já é referência na área do direito no Brasil, discutindo assuntos como cidadania, liberdade, ética e democracia, com a presença de grandes nomes nacionais. O Instituto Edésio Passos é uma instituição sem fins lucrativos. Seja um apoiador e ajude a reforçar esses ideais. Instituto Edésio Passos. Cidadania, democracia e liberdade. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, ainda não pelas ondas do rádio, quem sabe no futuro, Ricardo, mas boa noite a todos aqueles que estão nas redes sociais do Instituto Edésio Passos, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Esta noite teremos a honra e a alegria de receber Carvalho Fraga. Teremos uma conexão entre o sul do Brasil, né? Os amigos que estão de fora do sul vão nos acompanhar numa integração Curitiba-Porto Alegre. Dr. Ricardo Carvalho Fraga é um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, da 4ª Região. Ingressou na Justiça do Trabalho em 1985 e, desde 2002, exerce o cargo de desembargador. É organizador de diversas obras jurídicas, dentre elas, aspectos dos direitos sociais na nova Constituição, modernização do direito processual do trabalho, democracia e direito do trabalho, direito e castelos, avanços e possibilidades do direito do trabalho, todos pela LTE. Também perspectivas do direito do trabalho e direito do trabalho necessário pela editora Livraria do Advogado. O doutor Ricardo Carvalho é associado da Matra do Rio Grande do Sul, tendo sido coordenador dos juízes substitutos, secretário de informática, segundo secretário, presidente e vice-presidente, e secretário de valorização profissional da Matra do Rio Grande do Sul. Foi também vice-presidente daquele tribunal no biênio 17-19. Ricardo, muito obrigado por participar conosco nesta atividade que tem por missão discutir precedentes judiciais e seu manual de uso. Boa noite, seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, uma satisfação. Doutor Ricardo...
tivemos um pequeno desencontro ali da parte técnica, mas o doutor Ricardo fez sua saudação. Seja bem-vindo, então, novamente. A Luísa colocou para a gente um solo de sax. Conte-nos o porquê desse solo de sax, meu caro Ricardo. Essa música foi divulgada muito a partir do ano passado pelos profissionais de saúde da Espanha, nesses dias de pandemia, e tem vários conjuntos musicais de toda a América Latina e de outros países também, em vários idiomas tem essa música. E esse aí eu achei muito bonito, porque é um sax, e então é uma música que tem rodado o mundo nesses dias de pandemia, a partir do ano passado, 2020. Ela apareceu um trecho pequeno num filme Átame, do Almodóvar, de 1990. Então lá já tinha um pequeno trecho dessa música, que agora virou o símbolo da resistência nesses dias de pandemia. Muito bonito. Muito bem. Precedentes e uniformização jurisprudencial. Manual de uso. Ricardo, os juristas, e sobretudo aqueles que têm na disputa do caderno processual, que é o que se dizia em nosso tempo, hoje, um caderno processual digital, os atores processuais, basicamente os advogados das partes, o magistrado, e, eventualmente, com a intervenção do Ministério Público do Trabalho, todos eles usam instrumentos da lógica e da argumentação com a finalidade de construir consensos ou obter uma narrativa vencedora. Nada mais, nada menos, é isso que se discute num processo que são duas histórias contrapostas, que tem o diretor desta novela, que é o magistrado, que dá o capítulo final para esta resenha de narrativas e, portanto, nesse esforço argumentativo, todos os precedentes judiciais anteriores sempre são elementos de reforço da tese daquele que litiga em juízo. E, com o tempo, e para nós, da Justiça do Trabalho, as súmulas não é uma novidade, né? Sempre foi uma referência muito importante em se tratando de direito individual, de direito processual e até coletivo, com as súmulas ou as orientações jurisprudenciais da SDI, da SDC, mas, ao longo do tempo, os tribunais foram incorporando essas práticas, que depois você vai contar com calma, para também construir uniformizações a partir da política de precedentes. Isso tudo vem trazendo muitas dúvidas, lacunas e até ambiguidades, porque na medida em que o artigo 896 da CLT, que é o artigo-chave para entendermos a política de precedência ou de súmula nos tribunais superiores, foi sofrendo inúmeras alterações ao longo do tempo que dinamizaram ou diminuíram o protagonismo dos tribunais regionais na construção de súmulas e precedentes. Atualmente temos a reforma trabalhista, que novamente nem estávamos adequados ainda à Lei 13.015, logo em seguida vem a 13.105, que é o novo CPC, e em seguida a 13.467/2017, ou seja, essa sucessão de alterações processuais gerou um clima também de incerteza e insegurança entre os atores processuais e os jurisdicionados. Por isso, a gente vai fazer esse bate-papo muito tranquilo, muito bacana, com o desembargador Ricardo Carvalho Fraga, que já teve, inclusive, com os meus alunos de prática jurídica trabalhista, conversando sobre esse tema, que é tão importante, né, no dia a dia das instituições, né, dos tribunais, porque tiram um retrato, né, de um momento histórico, de um tema, e diz, olha, se você tiver uma fotografia parecida com essa, nós já temos a solução para isso, né? E isso, historicamente, vem se constituindo em algo importante para a cultura jurídica e para as práticas processuais. Por isso, doutor Ricardo, o senhor fique à vontade para que a gente possa fazer esse diálogo inicial sobre precedentes e uniformização jurisprudencial. Tem a palavra. Novamente, satisfação estar aqui com o advogado e professor Sandro Lunardi. Tivemos recentemente sala de aula dele, é uma grande satisfação, um profissional gabaritado. Mencionar rapidamente aqui os primeiros colegas que entraram aqui no
nossa debate, a colega Madalena, mesma turma que eu, a colega Vânia e o colega aposentado José Felipe Ledur, que acho que já esteve aqui no canal. A assessora Cássia, a advogada e editora do Jornal Estado de Direito, a doutora Carmela, e professor Sandro, assim, ó, 2 frases para iniciar a nossa conversa. A previsibilidade de que a atual situação econômica e social será modificada é importante e urgente. A concentração de riqueza é significativa e crescente no Brasil e no mundo. A segurança de que os aprendizados do direito e os profissionais desta área estaremos presentes e juntos é importante e confortante para a sociedade. Essas 2 ideias estão num texto que eu ajudei a escrever, que está no site Migalhas, desses dias, com o título Certeza de Maior Civilidade. A previsibilidade que nós precisamos é que a situação de injustiça vai mudar. E a segurança que nós precisamos é de que os aprendizados do direito estarão juntos. Isso é que se entende por segurança e previsibilidade. Esses elementos de segurança, previsibilidade, coerência, integridade, eles acabaram, inclusive, expressos, né? Isso foi muito importante, uma diretriz clara no regramento processual a partir do novo CPC. Evidentemente que isso já, de alguma forma, de algum modo, desde o CPC de 73, já existiam diversas elaborações teóricas e práticas, né, dos tribunais nesse sentido. Agora, a construção e a implementação disso de forma adequada, regrada, estabelecendo isso como uma premissa da atuação jurisprudencial, dá também uma diretriz muito mais clara para os jurisdicionados. Não lhe parece que isso também ressalta a questão da confiabilidade, né? Para que eu tenha confiança em uma instituição ou na sua decisão, que é o judiciário, eu preciso ter uma perspectiva que ela tenha uma trajetória, e dentro dessa trajetória existam histórias que se repetiram e o Estado juiz sinalizou o julgamento no sentido A e no sentido B, não é? Perfeita a colocação, professor. Aquela velha ideia de que nada vai mudar, isso aí não passa mais confiança na sociedade. A sociedade confia na medida que nós dissermos, vai mudar. Essa distribuição de riqueza que existe no mundo não pode continuar. Professor, naquela ida na sala de aula, eu tenho um canal pessoal com alguns vídeos, eu coloquei os 40 minutos iniciais ali. Então, ali no meu canal, no YouTube, basta entrar no YouTube e colocar o meu nome inteiro, aparece os 40 minutos iniciais. E ali, eu não vou repetir o que nós dissemos ali, senão o professor vai ter que ouvir de novo. Quem quiser, entra lá. Nós falamos lá sobre distinção, superação, afetação, desafetação, sobrestamento, dessobrestamento, e depois daquela aula, que foi o mês passado, eu já aprendi mais 2 expressões. Superação parcial, que é um pouquinho diferente de distinção, e hoje, por primeira vez, eu vi superação retroativa. Isso eu não sei o que é. Eu não sei se é do português que vai para o inglês ou se é do inglês que vem para o português. Talvez seja aquele caso da decisão sobre raio-x móvel, que fizeram a superação para o passado. Eu não sei, não estudei ainda. Mas, enfim, são palavras novas que eu remeto o assistente interessado para ir lá no YouTube com o meu nome: distinção, superação, afetação, desafetação, sobrestamento, dessobrestamento. E essas 2 últimas não estão lá. Superação parcial e superação retroativa não estão lá, não sei o significado. É importante a gente dizer para aqueles que estão nos assistindo que a gente já colocou todas essas menções iniciais que o doutor Ricardo já fez, de debates no âmbito do Supremo ou de seminários das escolas judiciais, de diversas instituições, até foi uma colaboração bem importante que o doutor Ricardo já tinha nos encaminhado,
e a gente colocou na descrição do vídeo para todos aqueles que queiram aprofundar esse estudo, né, esse tema, que ainda é inconcluso, tem muita coisa para ser debatida. Ele é muito utilizado, né, Ricardo? Os precedentes são muito utilizados nas petições, mas pouquíssimos compreendidos. Há uma compreensão muito limitada na formação, formulação e implementação dos precedentes, não te parece? Veja só, professor Sam, o ano passado eu li 2 livros de professoras de São Paulo, Patrícia Miranda Pisol e Andréia Pimentel de Miranda, sobre soluções coletivas. Eu vou dizer isso não para tentar voltar, mas vou dizer isso para a gente entender o que está acontecendo. As duas apontam que as soluções coletivas seriam mais fáceis do que nós continuarmos trabalhando com o direito processual de maneira individual. O primeiro desses livros, da professora Patrícia, tem uma bibliografia nacional e estrangeira extensa, belíssima. E o segundo livro, da professora Andréia, é algo em comum. Ela fez uma pesquisa sobre o processo legislativo. Ela examinou documentos da Câmara, do Senado, da Comissão de Juristas, e algo em comum. E durante bom tempo de tramitação do novo Código de Processo Civil, que já tem 5 anos, o nome do IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o nome era Incidente de Coletivização. Só no final da tramitação que ele trocou de Incidente de Coletivização para IRDR, porque a ideia era soluções coletivas. Depois chegou a ser aprovado aquela coletivização e foi vetado pela presidente, e estou dizendo isso não para querer voltar ao tempo da tramitação do Código, mas para mostrar que a ideia inicial era buscar soluções coletivas. E se abandonou essa ideia, passando para essa ideia de milhões de ações individuais, e depois você corre atrás, a expressão é essa, você corre atrás para tentar uniformizar. Veja só a aventura que nós estamos. Iniciamos discutindo soluções coletivas, se abandona a ideia, se troca o nome, Incidente de Coletivização para RDR, milhões de ações individuais, já vou dizer o número em seguida, e aí se corre atrás para tentar uniformizar. É esse o momento que nós estamos no país. Em outros países existe algo semelhante. Sim, sim. Ricardo, você falando, me veio uma imagem, assim, a impressão, você contando, né? A gente deixa milhões e milhões, parecia assim um formigueiro, sabe? A imagem que me veio foi de um formigueiro, né? Um formigueiro que você cutuca, o formigueiro sai toda aquele contingente, né? Eu não sei como se chama o coletivo de formigas, né? Mas todo o formigueiro se desfaz e sai, e como se a jurisdição fosse, bom, eu vou matando as formigas pesadas, eu mato centenas e centenas, mas eu podia, com um ato, só resolver o problema do formigueiro, né? Veja só os números, professor, veja só os números. Quando nós fomos na sala de aula, acho que foi no mês passado, já tinha havido o seminário do Supremo e do STJ, mas que eu não tinha assistido, acho que foi naquela semana. Aí, depois da nossa aula lá, eu assisti boa parte do seminário do Supremo e do STJ, que foi agora, em setembro. Quem quiser pode entrar no site do Supremo, está lá. Terceiro Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. 70 milhões de processos existem no país. 70 milhões de processos. O STJ tem um trabalho mais organizado na uniformização. Tem 800 temas selecionados para uniformizar. 800 temas. Num deles, que é o que tem mais processos afetados, que é a questão dos remédios repetitivos, tem 5 mil no STJ.
eu fiz uma conta. 800 temas vezes 5 mil, isso é uma conta minha, porque eu não sei se os outros temas têm mais ou têm menos de 5 mil. Mas 800 vezes 5 mil dá 4 milhões. 4 milhões para 70, faltam 66 milhões. Mais adiante, se der tempo, vamos mencionar os processos no Supremo. Tem um tema aqui no Supremo que tem 50 mil processos afetados. Digamos que no Supremo tenha 10 vezes mais processos separados para uniformização do que no STJ. Que em vez de 4 milhões, tenha 40 milhões. 40 mais 4, 44. Para 70, ainda falta. Então, veja só, professor Sandro, não estão fechando esses números. Não estão fechando esses números. Processo trabalhista, um tempo atrás eram 2 milhões, hoje parece que são 4 milhões. Aquela solução de se dificultar o acesso não vingou. A sociedade não aceitou e o Supremo, a semana passada, julgou a DIN 5766, facilitando um pouco mais o acesso ao judiciário trabalhista. Eu digo tudo isso, professor Sandro, não é para voltar atrás, para voltar do livro das professoras de São Paulo. É só para dizer que essa opção nossa por processos individuais, nós chegamos num momento que as contas não estão fechando. 4 milhões, 66, 44... É claro que no caso brasileiro tudo é muito superlativo, porque nós somos uma nação grande, né? O número de processos é vasto, porque o grau de litigiosidade, e ainda há que se, justiça seja feita, há que se dizer também que a formação dos juristas é uma formação para o litígio, para o contencioso, para o confronto. E, portanto, as soluções extraprocessuais, embora já de modo crescente no Brasil, pode-se observar um conjunto de soluções alternativas, mas se a gente pegar o subsistema trabalhista, ainda há muita rejeição, muita desconfiança a qualquer solução que não seja aquela prestada pelo Estado juiz. Não é? E isso é por conta da dificuldade de acesso à informação mesmo, por conta da confiabilidade entre os entes privados ou os atores privados, mas ainda se busca muito a solução do Estado juiz, de natureza individual e coletiva. Né? Professor Sandro, isso que nós, no direito do trabalho, estamos melhores. Porque em outras áreas, mencionar duas, previdência e execução fiscal. Previdência, os números são elevadíssimos. Nós temos aquela situação do cálculo da aposentadoria, que no Supremo está 5-5 a votação. Falta o voto do ministro Alexandre de Moraes. Espero que nenhum assistente do programa aqui faça pergunta de previdenciário, que não é a minha área, não é a nossa área, é só direito de trabalho. Mas está 5-5. Dependendo do voto do ministro Alexandre de Moraes, no cálculo da vida toda, aquele famoso processo da vida toda, isso aí vai resolver ou não a situação de milhões de beneficiários da Previdência. Execução fiscal. No STJ, nesse seminário, foi dito que tem 6 milhões de processos no STJ. 6 milhões de processos. O fisco municipal, estadual, federal, às vezes como autor, às vezes como réu. 6 milhões de processos de execução fiscal no STJ. Assisti outro dia uma aula do Rio de Janeiro, da Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, a professora de Direito Tributário, Daniela Nascimento, 5 milhões de processos em matéria tributária no Rio de Janeiro. Então, sem contar a União, só estados e municípios, no TJ Rio de Janeiro, 5 milhões de processos. Isto equivale, o que se debate nesse processo, equivale a 1/3 do PIB.
1/3 do PIB está sendo discutido em processos tributários. Veja só os números astronômicos. A professora Daniela Nascimento mostra que, por causa da inadimplência, os poucos que pagam impostos têm que pagar 1/3 a mais para compensar os que sonegam. Então, é uma situação realmente que você tem que buscar solução. Não tem como construir uma saída que não seja a solução coletiva ou rapidamente, o que é difícil, né, em se tratando de uniformização jurisprudencial, que é um resultado e não pode preceder o problema, né? Ele é resultado do problema, porque às vezes até há para algum desavisado, né, formado em direito ou não formado em direito, as pessoas, não, o tribunal precisa decidir esse tema. Não, mas a demanda precisa entrar no sistema processual, tramitar, para que, a partir do primeiro grau, as decisões e sentenças que depois são apreciadas nos tribunais vão se somando a outras decisões sobre o mesmo tema, para daí se construir um histórico recente que dê conta de uma condensação temática que possa orientar os demais jurisdicionados. E, por isso, a tutela coletiva sempre é a melhor saída, eu não tenho nenhuma dúvida. E porque o Brasil sempre tem os números superlativos, nós temos o maior tribunal do mundo, que é o TJ de São Paulo, né? Ele é considerado o maior tribunal do planeta Terra, né? Por conta de tudo ser muito superlativo no Brasil e ser o maior estado da federação. Mas isso que você nos traz, né, esses números fantásticos da litigiosidade no Brasil, nos remetem para esse ponto do nosso encontro, né? Como e aí, as escolas judiciais, tudo que você viu, assistiu, o que você achou mais interessante? E aí, nesse seminário do Supremo e do STJ, tem uma palestra brilhante do desembargador e professor no Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, porque ele fala como professor e fala como desembargador. Ele percebeu e disse ali no seminário que nós temos que cuidar da legitimidade. E ele fala na palavra coparticipação. Eu acrescento, um direito processual participativo. Ele fala em trazer as esferas acadêmicas para o debate. Certos temas têm que ser trazidos. Ensinamento direto das esferas acadêmicas. Aquela questão do amicus curiae. Nós precisamos da participação, eu estou falando administrativamente, nos tribunais da organização, estou falando processualmente. Dentro dos processos, nós precisamos da participação do amicus curiae. Por exemplo, o professor e desembargador Alexandre fala de duas questões. Essa que é a legitimidade, nós precisamos legitimar as decisões e nós precisamos conhecer a realidade de cada processo. Por exemplo, essa questão de remédios raros, ou a questão dos lesados no transporte coletivo no Rio de Janeiro, é uma realidade muito complexa, não pode ser selecionar 1 ou 2 processos pilotos, como se diz, tem que ter uma seleção maior. Então, tem que ter uma participação. E aí, ele, desembargador, de maneira otimista, diz que nós estamos em condições de construir um judiciário diferente e o melhor judiciário do mundo. Eu concordo em parte. Nós estamos construindo um judiciário diferente e incipientemente melhor do mundo. Pode ser o melhor, mas nós estamos no meio do caminho. Eu creio que a gente vai... eu acho que o processo do novo CPC deu as bases para que a gente possa ir reconfigurando, né, o processo de diálogo social. É uma coisa que, para alguns membros do judiciário, pode ser uma situação estranha. Não se fala só nos autos, né?
Se você pretende dar uma decisão que é coletiva, acho que o Ricardo teve um probleminha, ou eu que tive, não sei, mas a gente precisa construir as soluções de modo coletivo. E o amigo da corte auxilia muito na construção dessas soluções. Nós tivemos um probleminha técnico com o doutor Ricardo, ele deve estar regressando na sequência, mas conversando com vocês sobre o tema súmulas e precedentes judiciais, manual de uso. E como vocês têm visto, e pelo relato que o doutor Ricardo nos trouxe, os tribunais ainda passam por um processo de diálogo, debate, validação de modos e formas e métodos, né, para a construção de processos que deem conta de solucionar demandas repetitivas ou temas que são levados ao judiciário de modo repetitivo e que, assim, façamos com respeitabilidade as decisões anteriores, com segurança jurídica, mantendo a integridade, a coerência das decisões, mas com previsibilidade para todos aqueles que acionam o Poder Judiciário e que, de algum modo, eles tenham condições de poder acessar o Judiciário com uma certa previsibilidade do resultado, dependendo da temática, evitando, assim, que se movimente a máquina do Judiciário, não? Que não se traga uma falsa expectativa para um conjunto de litigantes, ou os litigantes tomados individualizadamente, mas que se dê, em última análise, a implementação de uma política judiciária que possa responder com eficácia, rapidez e previsibilidade às demandas oriundas da sociedade brasileira e, sobretudo, nas relações do trabalho. Não? E a gente estava aqui nesse diálogo com o doutor Ricardo e ele teve esse probleminha técnico. Mas a gente colocou... Vamos só registrar as presenças, Luísa, das pessoas que estão nos acompanhando. Temos várias delas que estão assistindo. Então, temos o Eduardo Batista Vargas, boa noite, Eduardo. O Fábio da Silva Soares Freitas, boa noite. A Renata Gabert de Souza, boa noite. A Vânia Maria Cunha Matos, do TRT da 4ª Região. O José Felipe Ledur, também, um grande estudioso do direito do trabalho. A Maria Madalena Telesca, sejam todos bem-vindos. A Cássia Roxane Miguel, todos eles estão nos acompanhando. A Carmela Gruni, que já está nos acompanhando, é a nossa colega dos grupos aí de pesquisa. Todos vocês sejam muito bem-vindos nessa atividade. Creio que deve ter ocorrido algum problema técnico com o doutor Ricardo Carvalho. Estávamos... Ótimo, voltou conosco o doutor Ricardo, teve um probleminha técnico, mas estamos firmes e fortes. Ricardo, você contava das experiências que teve ao assistir e participar desses seminários promovidos pelos tribunais e quais foram as suas percepções, não é isso? E mencionei isso do desembargador do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, que nós estamos com condições de ter um judiciário muito mais avançado que outras partes do mundo. Eu perdi a sua fala depois disso, mas eu imagino que dê para a gente continuar nesse debate. Sim, seguimos. Esse seminário no Supremo e no STJ, tem no site do Supremo 4 painéis, eu assisti 2 e parte de um terceiro, e entre eles também o ministro São Severino do STJ, que tem feito um trabalho formidável, esteve na Escola Judicial do nosso Tribunal do Rio Grande do Sul aqui, o ministro São Severino no STJ tem organizado muito esse debate. E ele fala nisso também, na interlocução administrativa. Os tribunais e os juízes, além do debate processual jurisdicional, têm que fazer a interlocução administrativa para entender essa realidade. Professor Sandro, eu nesses dias assisti a alguns debates também de um professor da Itália, que veio aqui em São Paulo, de alguns professores da Argentina, comentando o texto dos Estados Unidos, e o melhor deles foram estudantes da Argentina. Porque estudantes da Argentina
fizeram curso de Direito, estudaram 5 anos num determinado sistema, e quando foram receber o diploma, vocês vão trabalhar de outra maneira. Mas como? Nós estudamos 5 anos e agora? Aí eles fizeram um seminário, cada um estudou um país, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, e fizeram perguntas sobre esses países e sobre os outros países da América Latina e um pouco sobre a Espanha também. As 3 perguntas que eles fizeram são sensacionais. São sensacionais. Qual é o número mínimo para se dizer que uma orientação está consolidada na jurisprudência? Tem que ter uma decisão, 2, 10, 20, 50? Todo julgamento se presta a ser um precedente? Quanto tempo dura um precedente? Não está falando de superação. Então, sensacional, pergunta de estudante formando, qual é o número, todos são precedentes, quanto tempo dura? E essas questões que nós temos que responder. Outro dia, eu jantando no meu irmão mais novo, e ele, para aparecer para os irmãos, lavou a louça. E aí a cunhada, a esposa dele, Leonardo, sai daí, este corpo não te pertence. Não, vou lavar a louça. Nós estamos nisso, nós estamos indo para uma vestimenta que não era a nossa vestimenta anterior. Eu não estou querendo voltar, porque não tem como voltar. A lei já desistiu de regular tudo. Já deixou, tem esferas que ficou só para a jurisprudência. Mas é uma esfera que nós temos que organizar. Num outro vídeo da Argentina, uma professora da Argentina falando sobre o direito penal, porque essas ideias que nós estamos falando aqui é do processo civil, mas tem migrado também para o direito penal, principalmente na Argentina, que a lei não é tão detalhada na questão penal do tráfico de drogas. Então, lá, muitas dessas ideias nossas aqui estão sendo aproveitadas no direito penal. E a lei abdicou de regular certos assuntos, ficou só para a jurisprudência. Mas e aí? Como é que se organiza a jurisprudência? Isso que você traz é muito importante, porque nós temos um common law brasileira, é isso que estamos a tratar, né? O nosso civil law deu uma commonlauzada, por assim dizer, né? O que aconteceu, né? E se você pudesse também já nos retratar alguma coisa que você, da tua percepção, até na condição de gestor do tribunal, Ricardo, aí do TRT4, como é que isso bateu para vocês, essas sucessivas alterações na legislação processual, né? Quais foram as iniciativas que eram prósperas no âmbito do tribunal e que deixaram de ser implementadas ou que estão pendentes de implementação por conta dessas sucessivas alterações? Você falou no início na Lei 1315, aquela lei que teve vigência por 1 ano e meio, 2 anos, e foi revogada pela reforma. Ali foi um momento muito bonito do nosso tribunal, muito rico. Nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul audiências públicas e fizemos um número expressivo de uniformizações. Mas foi um momento muito breve, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Nós estamos diante de uma realidade muito maior, muito maior. Nós estamos falando aqui de maior uso da jurisprudência em países que tinham um sistema, toda a América Latina, Europa, e mesmo nos Estados Unidos tem havido modificações. Então, aquele nosso momento ali da 1315, de 1 ano e meio, é um pequeno ponto diante de um assunto muito maior. Na Argentina, eu assisti um debate de professores na Argentina comentando textos dos Estados Unidos do século passado, da metade do século passado. Debates nos Estados Unidos inconclusos. Por exemplo, quando uma decisão
de 3 juízes, cada um utiliza um argumento. A solução é belíssima e perfeita, porque 3 juízes pensando diferente chegaram a uma mesma solução. Então, para aquele caso, foi muito bem solucionado. 3 juízes pensando diferente chegaram à mesma solução. Mas essa decisão não serve como precedente. Tem 3 fundamentos diferentes. Não serve como precedente. Um outro professor argentino, ele não disse que estava falando do Brasil, mas certamente estava falando do Brasil. Não tem como resumir uma decisão num parágrafo. Veja bem, nós continuamos raciocinando com o sistema antigo de súmulas para passar para precedentes. Certamente o professor argentino estava falando do Brasil. Não tem como resumir um parágrafo, resumir um precedente. Um professor da Itália, que veio aqui em São Paulo, eu descobri uma maneira agora de assistir vídeo em italiano, francês, inglês, porque eu não domino esses idiomas, mas assim como eu coloco velocidade aumentada no português, nesses outros idiomas eu coloco velocidade mais lenta, e aí consigo entender. E aí, com velocidade lenta, consegui entender o professor italiano falando aqui em São Paulo. Ele disse, eu não vou comentar o código de processo dos senhores, porque é falta de consideração. Mas, pelo que eu estou entendendo, os senhores estão tentando colocar o valor eficiência como absolutamente dominante. Como absolutamente dominante. E os outros valores? De acesso à justiça e de devido ao processo legal e os outros valores, como é que fica? Claro que é um professor da Itália, né? Com toda a tradição dele possível, mas a aventura que nós estamos envolvidos não é pequena. Agora, vou insistir de novo contigo nessa questão. É evidente que o tempo de duração da Lei 13.015 foi curto, né? Porque ele foi impactado, querendo ou não, pelo novo CPC, e aí, se a chave do artigo 15 do CPC, né, que abria a fechadura de diálogo entre o mundo do trabalho e o mundo do processo civil, estava ativa ou não, né? A varinha de condão do artigo 15 do CPC e o 769 da CLT, né? Se integravam e interagiam. Mas como que você observa atualmente, Ricardo, o estado da arte? Eu sei que você quer falar de outros professores também, mas o estado da arte na produção de precedentes na Justiça do Trabalho e a partir da tua realidade aí do Rio Grande do Sul. Eu repito que esse momento da Lei 13.015 foi um momento muito rico. Aqui no Rio Grande do Sul foi um momento riquíssimo. Mas, sinceramente, professor Santos, 1 ano e meio dentro disso que nós estamos tratando aqui é nada. É nada. Sim. Nós estamos tratando aqui de trocar um sistema de quantos? Mais de 100 anos, 200, para um novo sistema que lá nos Estados Unidos também continua o debate. Lá não estão todos os debates concluídos. Sim. Eu assisti uma palestra do professor da Bahia, Antônio Gide, que ele fez na Argentina, no início da pandemia. Brilhante a palestra do Antônio Gide. Ele é professor da Bahia, que estudou nos Estados Unidos, e as ações coletivas nos Estados Unidos têm controvérsias muito intensas nos subgrupos de lesados. Porque quando uma empresa polui uma cidade, não resta dúvida que ela tem que indenizar. Mas aí tem as controvérsias nos subgrupos. Qual bairro foi mais prejudicado que o outro? Qual subgrupo de cidadãs foi mais prejudicado que os outros?
Então, as regras procedimentais lá têm se alterado muito, não tanto pela controvérsia entre o lesado e o lesante, mas diante das diferenças e controvérsias entre os subgrupos lesados. Então, mesmo nos Estados Unidos, existem debates inconclusos. E isso são situações que estão acontecendo em todos os países civilizados. No caso brasileiro, esse hibridismo que sempre nos caracteriza nos institutos jurídicos, né, sobretudo nas situações em que importamos modelos de fora, naturalmente será submetido ao filtro de adaptação institucional, né, existente nos países. Você não pode simplesmente, de um dia para o outro, dizer que tudo que foi feito, produzido, construído estava errado ou era insuficiente, para dizer que essa fórmula mágica pode resolver todos os problemas daqui para frente. E num país como o nosso, como você bem descreveu, né, com enormes assimetrias, diferenças regionais, econômicas e sociais. Né? Por isso, E todo cuidado. Pois não. Sim, não tá. Não, eu acho que isso é importantíssimo para que a gente também coloque aquele natural e sensato freio de arrumação, não é isso, Ricardo? Que toda novidade, para toda novidade, muitos estão acelerados para produzir os seus livros, eu ia dizer os discos, né? Os discos pode ser também, mas os livros técnicos sobre o tema, palestras, debates e seminários. Mas entre a novidade... E aí todo cuidado é pouco, professor. Todo cuidado é pouco. Esse professor da Itália, de Nápoles, ele firmou pé em defender o acesso à justiça. Ele é compatriota do Mauro Capelletti, né, que defesa do acesso à justiça. Então, todo cuidado é pouco. Essas ideias novas, claro que também estão influenciando na Itália. Mas aí ele mencionou o artigo 360 e 363 da atual lei processual da Itália. O artigo 363 diz que se as partes aceitarem uma decisão, as duas partes aceitarem uma decisão, mas ali tem um fundamento que vai influenciar na jurisprudência, pode o Ministério Público recorrer para modificar aquele fundamento. Ou seja, já que nós estamos dando tanta relevância para a jurisprudência, nós estamos tentando organizar a jurisprudência, as partes se conformaram com aquela solução, mas ali tem um fundamento que vai influenciar de maneira, né, não correta nos outros fundamentos, o Ministério Público na Itália pode recorrer deste fundamento. Não modificar o processo, mas modificar o fundamento. Artigo 363 e o 360 bis tem uma situação semelhante na Itália. Na lei processual na Itália. E aí, todo cuidado é pouco. Nesse seminário do Supremo do STJ, no calor do debate, o desembargador Alexandre Câmara fez um alerta. Cuidado. Não existe avocatória. Na vontade de uniformizar, não vão sair avocando o processo. Uma coisa é a afetação, que a gente tem que ver bem o que é, outra coisa é a avocatória, devagar, né? São assuntos diferentes. Uma coisa é afetar os processos iguais, semelhantes. Eu não sei se assisti bem o seminário ou se eu estava em velocidade aumentada. Tem tema que estava sendo uniformizado e os processos afetados não estavam em condições de serem julgados. Não vai dizer isso em sala de aula, professor Sandro, porque eu estava em velocidade aumentada, pode ser que eu não tenha entendido bem. Estava uniformizando o processo que não estava em condições de ser julgado. Aí a gente pode ter que trabalhar com as distorções que o sistema produz, né?
no afã de querer uniformizar e criar o precedente, você pode juntar no mesmo balaio frutas de naturezas distintas, né? Você pode juntar maçã com melão, melancia com goiaba, e aí... E aí a professora e ministra do STJ, ministra A. Suzete Dumont Reis Magalhães, foi brilhante. O precedente nos Estados Unidos adquire força com o passar do tempo. Quando uma decisão é bem fundamentada, com o passar do tempo, ela vai se tornando precedente. Aqui nós estamos fazendo o contrário. Primeiro você diz, vai haver o precedente, depois você julga. É quase um anticlímax, né? E aí, uma observação pessoal. Pessoal, aquele julgamento do Supremo sobre o direito ao esquecimento, o direito ao esquecimento no resto do mundo é respeitado. Tem um texto do professor Ingo, de direito aqui no Rio Grande do Sul, no site Conjur, que ele fala do debate complexo no resto do mundo. O direito ao esquecimento é respeitado. Mas o Supremo aqui estava decidindo aquele caso em que era excepcional, porque ali não se sobrepunha o direito da sociedade em conhecer melhor aquele caso. Fazia parte da história do Judiciário do Brasil. Então, ali não se justificava respeitar o direito ao esquecimento. E eu, assistindo o julgamento ali, eu comecei a pensar que decidiriam respeitando o direito ao esquecimento, mas não naquele caso. Ou seja, o primeiro caso ia ser diferente dos demais. O precedente ia ser diferente dos demais. O precedente ia ser do segundo caso em diante. E aí o que o Supremo fez? Por 9-1, disse que ali não havia o direito ao esquecimento, mas fez uma ressalva maior que o julgamento. Se você vê a súmula, fizeram a súmula, a ressalva é maior que o julgamento. Se houver abuso, abuso em outra figura, existe o direito ao esquecimento. Se não houver, julga-se aqui que não existe direito ao esquecimento. Então, veja só, o precedente é diferente, é exceção. Essa prosa está boa, Ricardo, e já estamos aqui com 50 minutos falando de, poderíamos dizer, de casos repetitivos, né? Os casos repetitivos que vão sendo, que se precedem, se sucedem, se convertem em política judiciária, sumular ou uma política de precedentes. O que você gostaria de nos trazer assim como observações finais sobre essa temática que, evidentemente, vai nos demandar muitos encontros, diálogos e debates, mas o que você gostaria de focar assim como mensagem final para aqueles que querem estudar a política de precedentes e de tudo aquilo que você viu até agora? Eu estou gostando da conversa, foi muito boa a nossa conversa de aula. Remeto quem estiver assistindo para ver ali no canal que eu tenho no YouTube, só colocar o meu nome e vem lá a nossa conversa em sala de aula. Estou gostando dessa conversa aqui. E para garantir um terceiro convite, eu vou fazer anúncio de um outro tema, que é inteligência artificial, que eu não chamaria dessa maneira. Eu acho que isso assusta. Eu chamaria, e tenho chamado, de uso intensivo de dados estruturados. E que é esta fase que nós estamos? É o uso intensivo de dados estruturados. Eu assisti a um debate em Pernambuco, incentivado pelo advogado aqui do Rio Grande do Sul e professor Paulo Leal. Eu ouvi um juiz de direito em Pernambuco e comprei o livro que ele mencionou. Um autor da Bielorrússia, que agora é professor nos Estados Unidos, Eugênio Morozov. Belíssimo livro dele, tem em português. Alguns textos anteriores à pandemia, um pouquinho anteriores, imediatamente anteriores. Então, ele mostra que esse tema da inteligência artificial não tem como fugir dele, não se pode cair na tecnofobia,
não se pode ter na tecnofobia, mas temos que entrar nesse tema com todo cuidado. Ele diz que hoje existe mais espaços privatizados do que havia na Idade Feudal. Ao invés de usar a tecnologia para ampliar os espaços públicos, nós estamos usando a tecnologia para criar espaços privatizados, que existe em maior percentual do que existia na Idade Feudal. Mas estou dizendo isso só para garantir o meu convite para uma outra vinda aqui, professor. Não, sobretudo porque o tema da inteligência artificial, ou esse nomezão que você definiu aí, ele também vai ser muito utilizado na política de precedentes, porque essa estruturação de dados é fundamental para que o robô faça a identificação das palavras-chave e, por conseguinte, ofereça o ferramental de decisões judiciais anteriores para que o gestor de processos, no caso, o desembargador ou o tribunal superior, faça a seleção de casos que poderá ser utilizado para efeitos de uniformização e na política de precedentes. Então, uma coisa está intimamente relacionada à outra, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, com isso, e com essa provocação final do Dr. Ricardo Carvalho Fraga, eu quero agradecer muito o seu tempo, o seu conhecimento, o seu estudo, a sua dedicação nesse tema que vai demandar muito dos operadores jurídicos do direito e muito mais ainda de nós que somos operadores do sistema de justiça trabalhista, né? Como é que nós vamos adaptar as novas condições da 13.105, ou seja, do Código de Processo Civil, com o rigorismo trazido com o regramento processual da reforma trabalhista, e como é que a Justiça do Trabalho vai criar uma nova ambiência numa política estruturada de sumularização ou de precedentes no âmbito nacional, que precisa, evidentemente, fazer a revisão das súmulas do TST, mas a própria reforma impede, por uma conta muito difícil do ponto de vista regimental de ser atingido, o quórum privilegiado, e que já está sob debate no próprio TST. Enfim, muitos capítulos para os anos seguintes e para debates como esse com o Dr. Ricardo Carvalho. Dr. Ricardo, quero agradecer muito o seu tempo, a sua disposição e o seu conhecimento. Queria, então, lhe deixar para a sua saudação final. É isso, professor. Tem que se pensar que o juiz ele é tão mais importante quanto ele for um elemento para dar importância aos demais atores processuais. O papel do juiz não é mais aquele de decidir sozinho. O papel do juiz é fazer os demais atores terem o seu espaço no processo. A realidade ao redor de nós é muito complexa, muito rica, e sozinho não se consegue mais. Só um juiz e oficial de justiça é muito pouco. Só um juiz e oficial de justiça é muito pouco. A realidade é muito complexa, mais rica e, com algum exagero, mais bonita do que você pensa. Exato. E com isso encerramos mais esse encontro do Mundo do Trabalho em Debate comigo, Sandro Lunardi, que recebeu nessa noite o desembargador Ricardo Carvalho Fraga, do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul, onde fizemos algumas reflexões iniciais sobre a sumularização e a política de precedentes, quem sabe na busca e na construção de um futuro manual de uso, né? Quero agradecer muito em nome do Instituto esse espaço, a todos aqueles que de vários pontos do Brasil puderam nos acompanhar e, com isso, convidar a todos para o próximo evento, que será em parceria com a editora RTM, que ainda definirá o nosso próximo convidado, certamente um lançamento de algum livro da editora tratando de temas candentes do direito do trabalho. Ficamos por aqui, um abraço, boa noite a todos e bom descanso. Boa noite.